Olá pessoal, mais uma vez, né, estamos aí, tá? Vou passar aí falar um pouco aí continuando aí, né, no assunto de propriedades de substâncias puras, né, dentro de termodinâmica. Hoje, a aula de hoje seria a aula do dia 29 de setembro, tá? Terça-feira, 29 de setembro de 2020, terça-feira. Tá? Eu tinha mostrado para vocês, né, as tabelas termodinâmicas, né, tá? Opa, tô abrindo coisa errada aqui. Desse livro aqui, né? Então eu mostrei aqui como que a gente poderia pegar as propriedades termodinâmicas da água, né? Foi basicamente, acho que da água de um refrigerante, que eu me lembro qual agora, de um fluido refrigerante, né? Que é utilizado em circuitos de refrigeração, tá? Ok. Aí eu mostrei aqui qual que uma hora quando você quer pegar a temperatura, você entra na entrada, aqui no caso a entrada é pressão, né? Então você tem a pressão e quer saber o valor da temperatura para a qual meu fluido entra em ebulição, né? Então, se vocês forem ver aqui, né, para uma pressão, aqui é a tabela da água, tá? Então cada substância tem a sua tabela. Então, por exemplo, se eu quero verificar qual a temperatura da água que entra em ebulição para se ela estiver numa pressão absoluta de 10 bar. Então ela entra em ebulição a 179,9 Celsius, né? Então são propriedades que dentro da região de líquido mais vapor são propriedades casadas, dependentes, né? E essas duas propriedades elas definem o meu estado termodinâmico, né? Em qual condição que se encontra, né, a minha substância. Deixa eu ver se está gravando. Tá. O pessoal sempre apanha nessa parte aí. Já, como eu falei, já fiquei dando aula, mais de uma hora de aula e não gravou, né? Não que eu seja assim tão leigo, né? Mas o programa não estava gravando, estava usando um programa que chama Camtasia. Então eu vou mostrar aqui naquele diagrama, deixa eu voltar mais rápido, né? Como a gente está gravando, os arquivos são grandes, né? E a máquina fica pesada, meu computador é antigo, internet ruim, computador antigo, não é fácil não. É por isso que eu optei por fazer essas aulas gravadas e não ao vivo, né? Deixa eu voltar aqui, olha para você ver como que demora quando você está gravando ao mesmo tempo e mexendo com o arquivo, né? Como que demora para mudar de página, né? Olha só para vocês verem. Deixa eu colocar nessa tabela aqui, ó, essa figura que eu quero. Então, quando eu estou dentro dessa região de líquido mais vapor, no diagrama pressão versus volume específico, né, esses diagramas eles podem servir para qualquer tipo de substância, tá? Eu tenho que, para minha dada pressão, então, por exemplo, se eu estou aqui na mudança de fase da esquerda para a direita, né? Então eu estou, se eu estou mudando de fase, se eu estou fornecendo energia, né, eu estou mudando de fase, né? Eu estou fazendo isso a um processo, por exemplo, uma pressão atmosférica, né? Então significa que na mudança de fase, tanto olhando o diagrama como pressão versus volume específico ou temperatura versus volume específico, né? Para cada valor de temperatura, eu tenho o seu respectivo valor de pressão. Então, elas são propriedades dependentes, né, que meu estado, né, que vai possibilitar eu calcular as outras propriedades dentro dessa região usando aquelas formulações que eu passei aqui embaixo para vocês. Deixa eu ver, essas formulações aqui de entalpia, né, dentro da região bifásica, onde eu tenho, né, a variável que eu tenho que calcular ou tem que ser fornecido o título X, né, ou a qualidade do vapor, né. Então o que eu quero dizer é que para cada valor de pressão, de saturação, né, que é aquela pressão onde você tem a mudança de estado, eu tenho a minha temperatura, minha respectiva temperatura de saturação. Então, no caso, a pressão atmosférica, né, que ao nível do mar é 1 atm, né, em Itabira é em torno de 97 kPa, a pressão atmosférica em Itabira, Minas. Eu tenho que a sua temperatura de saturação, que é aquela temperatura que meu fluido passa de líquido para vapor,
né, em Itabira seria em torno de 97 graus Celsius. Até a gente faz um experimento, a gente calcula nesse experimento, né, a gente verifica nesse experimento esse valor de temperatura de ebulição da água, que dá em torno de 97 graus Celsius. Tá? Então essa aqui é a tabela que eu tinha mostrado para vocês, dessa referência que eu tô fazendo a aula, né, dessa referência em inglês, né. É aqui à direita minha aqui que eu estou passando o mouse, vai ser, eu já passei essa tabela termodinâmica no livro Princípios da Termodinâmica para Engenharia, né, que é um livro de termodinâmica. É essa tabela aqui que a gente vai usar na prova, né, se for pedido, né, por exemplo, que faça uma interpolação linear, caso não tenha o valor direto nessa tabela aqui da direita, né, que eu estou passando o mouse. Deixa eu ir caminhando aqui para minha página de interesse. Então, da mesma forma, essa tabela aqui, né, ela está até mais rápido de manusear ela, né. Por exemplo, eu tenho também, né, da mesma forma que essa tabela desse livro, né, eu tenho a minha variável de entrada, no caso aqui a pressão, no caso aqui à direita aqui, ó, da água saturada, né, eu tenho a grandeza de entrada é a temperatura, né, aqui é a pressão do lado esquerdo, né. Eu vou obter todas as minhas propriedades, tá? É só ficar atento mais uma vez, né, o pessoal esquece, tá bom? Dois detalhes, né, que esse valor do volume específico líquido, que é o valor, né, na região bifásica, quando o fluido entra, é líquido saturado, né, um pouco de calor que eu forneço para esse líquido aqui, ele começa a mudar de fase, tá? Esse valor aqui tem que multiplicar ele por 10 a menos 3, então ele é 1,0002 vezes 10 a menos 3, tá? O pessoal esquece disso aqui. E aqui sempre não esquecer de pegar esse valor, por exemplo, esse daqui, 16,77, né? Multiplicar ele por 10 a terceira e colocar a unidade como sendo joule por quilo e não quilojoule por quilo, tá? Joule por quilo a gente vai ver aqui, né? É a mesma coisa que metro quadrado por segundo quadrado. Quando a gente for falar da primeira lei, vocês vão entender por quê. Porque na equação da primeira lei da termodinâmica, né? Eu vou ter a velocidade elevada ao quadrado, que vai ser metro quadrado por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que joule por quilo, né? Então eu não posso deixar o valor da minha entalpia lá colocado na primeira lei da termodinâmica, né, ela em quilojoule, né, então você não vai bater as unidades. O pessoal erra muito isso e esse fato aqui, né, como a gente usa essa tabela, tem que multiplicar todos esses valores aqui por 10 menos 3. Tá? Então, as tabelas termodinâmicas, né, ela apresenta as propriedades, né, das substâncias, né, apresenta propriedades do vapor saturado seco, né, como a temperatura, tá? Apresenta também outras propriedades como temperatura de saturação, calor sensível, né, que é o calor que seria a entalpia que eu preciso, né, para o meu fluido aumentar a sua temperatura, né, ele estaria na fase líquida. O calor latente de vaporização é a diferença de entalpia para que eu possa fazer com que o fluido mude de fase, da fase líquida para a fase vapor, né? A entalpia total, né? Ou calor total, né? Tá ok? Seria, por exemplo, a soma de várias das entalpias quando eu passo meu fluido, por exemplo, de 50 graus Celsius até 100 graus Celsius na pressão de 1 atm. Depois o calor latente de vaporização é o calor que faz meu fluido evaporar por completo. E a entalpia, por exemplo, que eu necessito elevar meu fluido, por exemplo, até 300 graus Celsius, né, a fase de vapor superaquecido, né. As tabelas também apresentam o volume específico da água, o volume específico do vapor, a entalpia, né, do líquido, a entalpia do vapor, né, tá? Tanto na fase bifase como na fase de vapor superaquecido, né? E também as propriedades que variam com a pressão, né? Tá? Então eu vario a temperatura e vario também a pressão, né? E esses valores eles só podem ser achados em experimentos. Então por isso que a tabela é a nossa referência de valores obtidos da forma experimental cuidadosamente, né? Então quando, por exemplo, eu vou falar que o meu vapor
d'água, né, ele pode ser considerado, como eu mostrei lá atrás, naquela região rosa, né, ele pode ser considerado como gás perfeito, né, então eu tenho um desvio dos valores reais, que são os valores experimentais que são apresentados nas tabelas termodinâmicas, como essa daqui, né, tá? Vamos falar aqui de entropia, né? A entropia, a definição dela, né, é a variação da entropia é a variação, né, é o calor transferido, né, que é uma propriedade, não é uma propriedade, né, que é a energia que atravessa a fronteira do meu sistema, né? Então é o calor transferido, né, ou perdido pela fronteira do sistema ou pela superfície de controle do meu sistema, dividido pela sua temperatura em Kelvin, tá? Então a sua unidade, né, no sistema internacional é Joule por Kelvin, tá? E se eu tiver entropia específica, né, vai ser Joule dividido por Kelvin vezes quilo, tá? Então aqui é um S maiúsculo, tá? E o Q aqui também é o Q maiúsculo, tá? Então se eu trabalhar com valores específicos, né, ou valores dividido pela massa, né, eu trabalho com letras minúsculas para S e para Q. A entropia do vapor consiste em aumentar, né, o aumento na entropia da água durante o aquecimento, tá? Significa também que eu aumento a entropia durante a evaporização, tá? E eu aumento a entropia durante o superaquecimento, né? Então, se vocês olharem, né, por exemplo, o diagrama de Monnier, né, que a gente vai falar dele daqui a pouco, né? Ele é um diagrama que eu tenho que dá uma ordenada, né, na coordenada aqui vertical a entalpia específica e na abscissa o eixo horizontal a entropia específica, né? Então quando eu tenho uma situação que eu tenho o meu vapor, por exemplo, um dado estado, por exemplo, aqui onde estou passando o mouse, né? Então aqui eu tenho meu fluido como vapor superaquecido, né? Quando ele se expande numa turbina, ou seja, quando ele passa numa turbina, esse vapor, né, essa energia térmica é transformada em energia mecânica, né, e há uma queda, uma expansão do meu fluido, ou seja, é uma queda de pressão do meu fluido. Então o que acontece? Quando eu passo, né, numa turbina, ocorre um aumento da entropia, tá, devido às perdas, às irreversibilidades que existem nesse equipamento, e em todos os equipamentos, né. Então ocorre esse aumento de entropia, né, quando ocorre essa expansão. Esse aumento de entropia está caracterizado como perda de calor que ocorre, por exemplo, na carcaça da turbina, né? Assim como ocorre, por exemplo, no dissipador, né, do seu processador no computador, assim como ocorre na carcaça do motor de um veículo, no motor de combustão interna e por aí vai, né? Então significa que ele fala que assim, ó, aumento na entropia da água durante o aquecimento, né, do seu ponto de congelamento, né, até o ponto de ebulição correspondente, né, à pressão na qual a água está sendo aquecida, né, tá? Então significa que quando você aquece uma água, né, ou você transforma ela, né, do estado sólido para o estado líquido, depois para o estado vapor, né, vai haver um aumento de entropia. Por que vai haver um aumento de entropia? Porque eu vou precisar, vai ter uma variação, né, de energia pela fronteira do sistema, que é dada pela transferência de calor aqui, né. Quando tem evaporização, também vai ter aumento na entropia, da mesma forma como na letra A, descrito aqui na letra A. E quando eu passar meu fluido, né, de vapor saturado seco, né, onde ele acabou de se transformar totalmente em vapor, e se eu continuar fornecendo energia, né, ele vai aumentar o seu volume, vai aumentar a sua temperatura e a sua pressão, né, e também vai aumentar o valor da entropia, tá? Então, existem outras definições a ponto de vista microscópico de entropia, tá? Que depois eu vou passar um trabalhinho para vocês fazerem, né, sobre definição de entropia da segunda lei, né, e sobre ciclo de Carnot, né, tá? Porque vocês vão interagir e a gente vai abordar isso também. Seria equivalente ao capítulo 5 do Moran-Shapiro, tá? Então a gente vai chegar lá e falar com mais detalhes sobre essa grandeza entropia, né? Entropia da água, né? Considere que 1 kg de água sendo aquecida, né, na pressão constante, então, por exemplo, né, a pressão atmosférica, né, tá? Então se eu tiver fervendo a água,
né, por exemplo, imagine uma panela de pressão que existe na casa da gente, né? Então, quando eu estiver fervendo essa água ali, eu não vou ter pressão constante ali, né? Então, à medida que eu, no caso de uma panela de pressão, à medida que eu vou fervendo a água, né, a temperatura vai aumentar e a pressão também vai aumentar. Aí o que acontece? Eu vou ter, deixa eu fazer aqui no Paintbrush, porque até vou abrir aquele gráfico lá, até eu chegar naquela página não vai demorar. Então, eu tenho aqui o gráfico TV, tá? Temperatura versus volume específico, né? Então aqui tem a região de líquido mais vapor, a região de líquido mais vapor e a região de vapor, tá? Então, à medida que eu vou aquecendo minha água numa panela de pressão, né, eu vou tendo valores de temperatura e pressão subindo, né? Então, uma hora eu vou ter essa pressão e temperatura de saturação, outra hora eu vou ter esse valor de pressão e temperatura de saturação, são retas, né? Tá? Aqui também torto, mas são retas, ou seja, eu vou ter valores de pressão de saturação e temperatura de saturação. Isso, né, numa panela de pressão, tá? Agora, no caso aqui, né, ele está falando que ele está aquecendo 1 kg de água numa pressão constante. Então, ele está fervendo a água, né, num recipiente aberto para a atmosfera, né? Desde o ponto de congelamento, né, de 0 ou 273 Kelvin, tá? Então, eu tenho o meu fluido, né, sólido, né, a água como gelo, né, até a temperatura de ebulição, né? Então, seria até 100 graus Celsius, tá? Considere um instante que a temperatura absoluta da água é em Kelvin, tá? E vamos para pequenos aumentos no valor da temperatura, né? Que eu vou deixa eu aumentar um pouco aqui, opa, nem tanto, né? Tá. Então, considere pequenos aumentos na temperatura, representado aqui pela diferencial de dt, né? Tá? O calor absorvido por 1 kg de água é também dado pela diferencial inexata, né, ΔQ, né? E a gente sabe que, né, para o calor fornecido para uma substância, né, não na região de mudança de fase, é MCP ΔT, tá? É a massa vezes o calor específico, a pressão constante vezes a variação de temperatura, né? Considerando valores infinitesimais, né, que ele falou que vai fazer pequenos aumentos tanto no valor de temperatura, logo eu vou ter pequeno aumento no valor do calor transferido ou recebido, tá? Então ele define que ele considera que a minha massa é igual a 1 kg de água, né? Ele chamou aqui o calor específico de CW, que W de água em inglês, water, né? Então, substituindo os valores, tá? E dividindo por T, né? Ele vai chegar nessa expressão aqui, ó, tá? Então eu vou ter, partindo da fórmula geral que a gente viu lá, né, na física, né? E na forma infinitesimal, né, ele substituiu o CP por CW, né, que ele chamou que W de água, né, de water, como eu falei, e dividindo por T em ambos os lados, né, eu vou chegar nessa expressão aqui, né? Como a massa é igual a 1 kg, ela some aqui, né? Aqui vocês podem observar que essa expressão aqui é a minha entropia, é a entropia definida aqui em cima, tá? Então, o calor transferido, né, usando o diferencial inexato, porque trabalho e calor, né, não são propriedades, então eu utilizo uma diferencial inexata, né, elas dependem do processo, do caminho, dividido pela temperatura, é a minha variação de entropia específica. Como aqui eu estou trabalhando com valores, né, que é como se eu tivesse passado essa massa para o lado de cá, né, o CP já é uma variável, uma grandeza específica, né, já é uma variável que é dividido pela massa, né, o CP ou CW é joule quilo por Kelvin, né? Então é como se eu estivesse trabalhando, passando a massa para cá, é como se eu estivesse trabalhando com valores específicos, né? Por isso que ele já definiu, ou eu defino que a minha massa é igual a 1 kg, ou eu passo a massa para cá e eu tenho, né, o meu calor transferido específico, né, que é joule por quilo, tá? Então essa definição aqui eu vou ter. Isso aqui é a minha entropia, que eu introduzi aqui no item 7.9, né, desse livro aqui, né, igual ao calor específico da água, que ele chamou de CW, né,
pela grandeza dt sobre t, né? Aí o que eu quero saber? Eu quero saber, né, qual que é o valor da minha entropia. O objetivo é saber qual o valor da minha entropia, né, do ponto de congelamento da água, ou seja, 0 graus Celsius, até o ponto de ebulição, né? Então ele vai passar para calcular o valor da entropia, ele vai passar a integral em ambos os lados, né, de zero, tá, do valor de entropia zero, né, que corresponde a temperatura de 273 Kelvin, tá? Aqui a gente vai trabalhar com temperaturas em valores absolutos, tá? Até um valor de temperatura T qualquer, que vai me corresponder a um certo valor de entropia, né? Então, resolvendo essa integral aqui, né, que vai integral de dt sobre x é logaritmo, né, do valor de t, né? Passando aqui os limites inferior e superior, eu tenho o logaritmo de t menos o logaritmo de 273, né? E substituindo aqui o logaritmo neperiano por logaritmo na base 10, né, eu chego nessa expressão aqui. Então, o que é essa expressão? Essa expressão, né, é o valor da entropia, né, para um dado valor de temperatura da água. Então, se eu pegar a temperatura da água, né, e colocar ela em Kelvin, né, e substituir aqui, eu tenho o valor da entropia para aquela temperatura da água, tá? E esse SF, né, significa que pode ser também, né, tirado direto das tabelas termodinâmicas também e daqueles programinhas computacionais também. Você consegue tirar esse valor. Então, isso aqui é uma expressão, né, que ele obteve, né, para o cálculo da entropia, tá? A entropia também ela pode ser, deixa eu ver se aqui eu pego aqui o programinha, computer. Eu posso calcular a entropia usando esse programa que eu passei para vocês, tá? Usar as tabelas termodinâmicas, né, que são os valores representados, desculpem, o diagrama de Mollier, que são os valores representados a partir das tabelas termodinâmicas por curvas, ou usar propriamente as próprias tabelas termodinâmicas, né? Tá ok? Tá? Então, continuando aqui. E aqui, né, você tem que o CP da água, né, que é o calor específico da água, é 4,18 kJ, tudo dividido por quilo Kelvin, né? Então, esse valor aqui, ele varia com a temperatura. Então, tem que tomar esse cuidado. Eu não tenho essa variação aqui, eu teria que procurar aqui nas minhas coisas, mas esse valor ele vai variar um pouco com a variação da temperatura. Então, o CP é uma função da temperatura. A entropia aumenta durante a vaporização, né? Então a gente viu que a entropia, né, é o calor absorvido, né, tá, sobre a temperatura absoluta, tá? Se eu estiver trabalhando com valores específicos, né, então a entropia vai ser joule por quilo Kelvin e eu vou usar, né, a letra minúscula. Se eu quiser calcular a entropia não específica, né, que é joule por Kelvin, né, basta multiplicar, né, essa entropia eu vou pegar nas tabelas. Se eu tiver o valor da massa, eu multiplico pelo valor da massa em quilos, tá? Aí eu vou ter o valor da entropia não específica, tá? Então ele fala assim, quando a água é completamente evaporada em vapor, né, ela absorve o calor latente completo, né, tá ok? Na temperatura constante T, né, correspondente a uma dada pressão, né? Então a gente tem que a entropia é dada por esse calor absorvido, tá? Que é igual à diferença das minhas entalpias. Então aqui o valor da minha entalpia para título igual a 1 e aqui o valor da minha entalpia para título igual a 0. Então se eu for aqui nas minhas tabelas, vamos supor que eu estou... Ele fala que é o calor absorvido, tá, para entrar em ebulição a minha água, né? Então eu vou entrar aqui, por exemplo, na pressão, aqui eu estou em bar, tá? Vamos supor aqui que eu estou... Vamos pegar aqui a temperatura de 100 graus Celsius, tá? Aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui. Então, a minha pressão atmosférica, né, para essa dada temperatura é 1,014 bar, né? Então, para me calcular esse valor de entropia, eu posso usar essa fórmula, né? Mas eu vou tirar das tabelas o meu HG e o meu HF. Então, aqui eu vou tirar esse valor aqui,
Isso aqui vai ser o meu HL, ou HF, que eles chamam ali, e aqui, esse valor aqui, o 419,04 é o meu HF, aqui, tá? E aqui o 2676,1 é o meu HG, que é a minha entropia para título igual a 1, tá? E esse daqui é a diferença desse menos esse. Lembrando que aqui está em kJ por quilo, tá? Tomar cuidado com isso aí, que eu tenho que colocar, pegar esse valor aqui e colocar o 10 à terceira, tá? E no volume específico líquido, eu repito, né, multiplicar esse valor aqui por 10 a menos 3, tá? Aqui então ele fala que o aumento da entropia durante a vaporização, né? Então quando eu tenho meu fluido, por exemplo, na pressão atmosférica, né, de 1 atm, a nível do mar, né? Ele está entrando em vaporização. Então eu vou utilizar, né, esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó, 22,57,0, tá? Quilojoule quilo, tá? Tomar cuidado que essa aqui é a tabela para água, tá? Tomar cuidado que às vezes, né, a gente coloca no exercício, né, que eu tô, por exemplo, né, usando falando de um refrigerante e não da água, né? Então a pessoa vai e vai procurar nas tabelas da água, então tome mais cuidado, tá? Que essa tabela aqui, né, ela tem as propriedades termodinâmicas para várias substâncias, né? Então tem para água, né, refrigerante 22, tá? O refrigerante 134A, tem para amônia, para propano, né? Por aí vai. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Para não errar nisso aí, né? Tá? Aqui então eu vou pegar repetindo, né, esse valor aqui, tá? Se eu estou na pressão atmosférica, a minha água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, né? Então esse valor 22,57, que é o valor da entalpia, né, durante a vaporização, que é o meu HFG aqui na esquerda, tá? Dividido por 100, eu vou ter o valor da entropia. Esse valor da entropia também você pode tirar direto aqui também, né? Então o valor que eu vou obter é 7,35, né? Tá? Novamente, entropia aqui também, nessa tabela que a gente vai usar para a prova, é kJ, kJ, tá? Se eu quiser calcular a minha entropia durante a vaporização, né, e o meu fluido não entrou totalmente na fase vapor, né, então parte dele ainda tem gotículas de água, então eu vou ter que multiplicar esse valor aqui pelo meu título X, tá? Então vamos supor que metade da minha massa é ainda vapor, né? Então o título que é a massa de vapor dividido pela massa total que se encontra no meu sistema, né? Então se a massa de vapor, né, for 50%, então eu tenho que colocar aqui 0,5 vezes esse valor aqui, que seria de 2.257 kJ por quilo, tá? Então é 2.257 vezes 10 a terceira, tá? Vezes meio dividido pela temperatura 100 graus, só que tem que passar essa temperatura, né? Como eu falei aqui, no valor absoluto. Então a gente utiliza temperatura no valor, na escala absoluta, né? Que é em Kelvin, tá? Se eu quiser então calcular a entropia, né, do vapor úmido e do vapor seco, né? Tá? Então o que acontece? Eu vou calcular a entropia, por exemplo, se eu tenho da entropia do meu fluido até ele entrar em ebulição, tá? Que a gente viu lá na página 6, né? Então é dado por essa expressão aqui, né? Tá? Então o que acontece? Vamos supor que eu tenho meu fluido, né, inicialmente a 50 graus Celsius, né? Então a entropia dele, por exemplo, a 100 graus Celsius ou numa região bifásica, né, vai ser igual a entropia para ele entrar em ebulição, que é igual a 100 graus Celsius, né? Então eu vou usar essa expressão que a gente viu lá atrás, tá? E aqui eu vou substituir, vou colocar o valor da temperatura de saturação, que no caso é 100 graus Celsius mais 273,15, né? E se ele tiver, como aqui em cima, por exemplo, né, com título igual a 0,5, eu vou substituir o título igual a 0,5 vezes esse valor
né, de diferença de entalpia, né, que a entalpia para título igual a 1 menos a entalpia para título igual a 0. Então, se eu tiver, vou ferver água, né? Se eu tiver nessa pressão de 1,014 bar, a água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, tá? E se ela tiver com título igual a 0,5, né, eu vou precisar desses dois valores aqui, ó. A entalpia para título igual a 0 e a entalpia para título igual a 1, tá? Aí eu vou calcular, eu vou ter essa diferença, multiplico pelo título e divido pela temperatura de saturação, tá? Então eu vou calcular a minha entropia, né, do meu fluido que chegou até a temperatura de saturação, usando essa expressão, mais essa temperatura aqui, mais essa parcela de entropia aqui, né? No caso, eu estou dando um exemplo como se ela tivesse chegado, o fluido tivesse chegado na região bifásica para título igual a 0,5 ou 50%. Tá? Aí eu calculo, né, o valor da entropia, né, na região bifásica para título igual a 50%. E ele fala aqui que esses valores também podem ser obtidos, né, nas tabelas termodinâmicas e também nos programas computacionais, evidentemente. Então aqui ele fala, né, essa fórmula que seria para, se eu tiver a condição, por exemplo, né, o meu fluido vai estar na fase líquida, eu vou fornecer energia para ele, né, ele vai chegar na temperatura de ebulição, no caso que seria 100 graus Celsius, por exemplo, essa pressão atmosférica, né, e se ele for até 0,5, título igual até 0,5, né, eu vou usar essa formulação aqui, né. Se eu utilizar, continuar fornecendo energia para o meu fluido, né, ele vai se evaporar, ele vai ele vai terminar a sua mudança de fase por completo, né, ou seja, eu vou ter o meu título que é igual a 1, né, então eu vou ter diretamente essa fórmula aqui, né, ou seja, eu vou utilizar aqui um 1, né, porque eu vou ter ele considerado como sendo vapor saturado seco, né? Então por isso que ele fala aqui que usa só essa formulação aqui, ó, tá? Então essas duas aqui é igual a essa daqui, tá? Então eu vou precisar calcular essa e mais essa aqui. E essa aqui, se for o título igual a 1, né, o x some aqui na equação, evidentemente, né, tá? Então são maneiras que ele está fazendo aqui para representar, né, cada parcela da entropia, né? Então essa daqui, né, o valor da entropia até ele começar a entrar em mudança de fase, né, quando a temperatura do meu fluido chega a 100 graus Celsius. E essa daqui é na região bifásica, né? Se ele se evaporar por completo, né, se ele mudar a fase por completo, né, eu vou ter o meu vapor como vapor saturado seco, ou seja, ele vai ter o título igual a 1, né? Então esse x some, né, e eu vou ter ele chamou essa parcela aqui com título igual a 1 de SFG, tá? E ele fala que isso daqui também você pode procurar nas tabelas termodinâmicas, né, dependendo em qual estado que se encontra, né? Se eu tiver então o meu fluido como vapor saturado seco, né, eu vou pegar esse valor direto aqui na tabela, né, que é 7,3549, tá? Então aqui eu estou na coluna de vapor saturado seco, né, e na coluna para entropia, tá? Agora, se eu continuar ainda fornecendo calor, né, eu forneci calor e cheguei o meu fluido no estado de vapor saturado seco, né? Se eu continuar fornecendo calor, né, o cálculo do calor na região de vapor superaquecido é a mesma lá para o cálculo para se calcular a transferência de calor na região líquida, né, tá? Então, da mesma forma, eu vou trabalhar, né, ou eu adoto, né, que a minha massa tem 1 kg, ou se eu passar a massa para cá, eu trabalho com valores específicos, tá? Dá na mesma. E vou tomar, né, pequenos valores do aumento de temperatura que vai me ocasionar os pequenos valores de aumento do calor transferido, né? Então eu vou trabalhar com valores, vou trabalhar com diferenciais, então, né? No caso aqui, repito, para calor, né, eu tenho a diferencial inexata, né, porque calor e trabalho não são propriedades, né, e a temperatura eu vou trabalhar com diferencial exata normalmente, né. Vou dividir pela temperatura, né, ou eu passo isso aqui para cá, aí eu tenho Qzão dividido pela massa, é o meu Qzinho,
que é o calor transferido específico, tá? Que é joule por quilo, né? E se eu dividir isso aqui por T, depois eu vou, para me calcular, vou ter que passar, vou ter que fazer integral em ambos lados, como eu fiz lá em cima. Divido essa expressão pela temperatura, eu chego nessa expressão aqui. Isso aqui é a definição de entropia, tá? É a variação infinitesimal de entropia, tá? Eu vou fazer uma integral aqui com a variável incógnita, né? T, né? E vou fazer integral agora, né? Antes eu tinha feito a integral, os limites da integral, né? Era de zero, né, que era o ponto de congelamento da água, até um valor S qualquer, né? Então eu estou calculando aqui a entropia do meu fluido, né? Por exemplo, até ele entrar em ebulição, né? Então eu começo aqui a integral aqui na temperatura igual a 0 graus Celsius. Lá eu vou integrar um certo valor de temperatura, né? Que seria o valor de temperatura, né? Que ele entrou, que ele acabou de mudar de fase, né? Então por isso que aqui eu uso o meu SG que eu calculei aqui, né? Então esse SG a gente viu que é o vapor saturado seco, tá? Então eu vou fazer uma integral, né, para a região de vapor superaquecido. Então eu vou calcular quanto que é a minha entropia, tá? Para o meu fluido sair do vapor superaquecido seco, né, tá? Até um vapor superaquecido qualquer, né, de acordo com o aumento de temperatura, né? Então eu vou fazer uma integral da variação de entropia de SG, né, até um S sup. Sup aqui é de vapor superaquecido, tá? E da temperatura de saturação até uma temperatura que foi aquecida, por exemplo, aqui seria de 100, teria que ser na escala 100 Celsius, mas teria que ser na escala Kelvin, né, até, por exemplo, 300 Celsius. 300 mais 273, né? Teria que ser na escala Kelvin aqui, né? Tá? Aí resolvendo isso aqui, né? Resolvendo a integral, eu vou ter aqui o T sup é a temperatura do vapor superaquecido, e o T é idem mais com o valor inicial, tá? Eu vou substituir aqui o logaritmo neperiano, tá? Então eu substituir de neperiano para a base 10, para o logaritmo na base 10, tá? Então aparece esse 2,3, né? E aqui ele fala que S sup, né, que é a entalpia na região de vapor superaquecido, por exemplo, lá para 300 graus Celsius, menos para título igual a 1, para vapor superaquecido, ou vapor saturado seco, né? Desculpe, né? Vapor saturado seco. Tá? Eu estava falando vapor superaquecido seco, não é vapor saturado seco. Então isso aqui é aumento da entropia do vapor superaquecido, tá? Então se eu falei aqui, aqui é o vapor saturado seco, tá? Então eu vou calcular a minha entalpia, tá? Repito, né? Para o meu vapor superaquecido, né? Na região de vapor superaquecido, tá? Eu apaguei aqui, né? Tá? Então vai ser igual, né, a essa expressão aqui, né, tá, que eu coloquei ela aqui, tá, mais essa expressão aqui que eu tirei lá do item 7.2, né. Então eu vou, se vocês voltarem lá atrás, né, tá, então se a gente voltar lá, o SF, né, então aqui, ó, eu tenho essa expressão aqui, né, que ele vai calcular a entropia, né, desde quando eu entrei em ebulição ao meu fluido, até quando ele passa pela região bifásica, se o título for igual a 1 aqui, tá? Se ele evaporou por completo, né? Aí eu vou ter aqui meu título igual a 1, tá? Mais a parte do valor da entropia para a região de vapor superaquecido, né? Então vai se somando, né? Essa aqui para ela atingir, começar a entrar em ebulição, quando ele atinge a temperatura de 100 graus Celsius. Aqui é a entropia, aqui eu tirei o X porque ele já se evaporou por completo, né? Então a entropia para que ele mude de fase, tá? Por isso que eu uso o calor latente de vaporização aqui. Essa parcela aqui é igual ao meu calor transferido, tá?
mais a parte do valor da entropia para a região que ele chegou, né, que ele mudou a sua temperatura de 100 graus Celsius para, por exemplo, 300 graus Celsius. Então eu estou dando um exemplo que o meu fluido está na temperatura de 300 graus Celsius e na pressão atmosférica, né? Então se eu for calcular, deixa eu pegar na calculadora, aqui, computer. Então se eu for aqui, né, no programa, né, e calcular aqui a temperatura para 300 graus Celsius, né, e para a pressão atmosférica, 132, ele vai me dar aqui os valores, né, e ele vai me falar que eu estou no gráfico temperatura versus a entropia, né, ele vai falar aqui que o meu ponto onde o meu fluido se encontra é na região, essa região vermelha, a região de vapor superaquecido, né, e ele vai me dar as propriedades, né, então volume específico, energia interna específica, a entalpia específica e a minha entropia específica. Então, se eu for fazer esse cálculo aqui, tá? Se eu for fazer esse cálculo, ele vai dar aproximadamente, né, considerando a temperatura de 300 graus Celsius, né, e a pressão de atmosférica, que é 0,1013 megapascal, né, tá? Ele vai me dar aproximadamente esse valor aqui, ó, 8,21, que é a minha entropia específica, né, kilojoule, quilo, Kelvin, tá? Então eu posso usar, né, ou os programas, ou essa formulação, né, ou as tabelas termodinâmicas também, tá? Então, por exemplo, na prova, se eu falar, use as tabelas termodinâmicas para calcular tal temperatura. Se aquele valor de temperatura, eu estou passando o mouse aqui na tabela, se não tiver o valor de temperatura, tem que fazer aquela interpolação linear que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Que eu já passei para vocês, deve estar na aula lá, a aula 4, né? Tá? Vou continuar mais um pouquinho aqui, pessoal. Vou só tomar uma água, vou dar uma paradinha aqui, tá? No vídeo. Vou tomar uma água e já volto. Vamos lá então. Gravando, né? Tá. Voltando aqui, pessoal. Bom, então eu tinha comentado que ele apresenta, né, uma formulação, né, para a gente calcular o valor da entropia, né, desde o fluido, desde quando ele atinge, né, a temperatura de ebulição, muda de fase até um certo para um certo estado, né, na região de vapor superaquecido, né? Ou então, como eu falei, né, eu venho aqui, né, e vou tirar o meu valor da entropia na tabela, né? Observe que aqui, pessoal, lá eu mostrei no programa, né, que o valor vai dar, se não me engano, deixa eu ir de novo lá, deixa eu ver, computer. Que deu o programa aqui. Lá eu falei, né, da temperatura de 300, né, e a pressão atmosférica 10.132 megapascal. Então ele vai dar o valor de entropia de 8,21, né? E ele fala aqui qual fase que se encontra. O que acontece, né? Aqui, né, eu estou calculando o valor da entropia, tá? No caso aqui é a mesma pressão, tá? Então aqui eu estou em bar, que é 1,014 bar, e aqui eu estou em megapascal, tá? Então megapascal é 10 a sexta, né? 10 a sexta pascal. Então aqui eu estou calculando a entropia, que deu 7,35, né? Para quando ele atingiu, né? Ele se tornou-se vapor saturado seco, né? Ou título igual a 1, né? Então deu 7,35. Então o seu valor de temperatura para esse estado aqui, né, é de 100 graus Celsius. À medida, né, que eu vou continuar fornecendo energia, né, aí ele vai sair, a sua temperatura da água, né, ele vai se transformar em vapor d'água, vai aumentar de 100 até 300 graus Celsius, né, e quando ele atinge 300 graus Celsius, aí eu vou ter,
né, o valor da minha entropia igual a 8,21, né. Então, se eu quiser calcular essas propriedades, né, eu já tinha, vocês vão vir aqui, né, opções, já tinha dito, né, propriedade de saturação, né, eu venho de novo, coloco em calcular, eu posso tanto entrar com o valor de temperatura como o valor de pressão. Aqui eu vou entrar com o valor de temperatura, igual aí a tabela à direita minha aqui. Então ele vai me dar lá o valor da entropia, né, para título igual a 1, né, que é 7,35, né. Aqui deu 7,35, né, 5, tá? Então é esse valor aqui que eu estou passando o mouse, tá? Que é o valor da entropia para título igual a 1, né? Então quando eu continuei fornecendo energia, meu fluido ele mudou por completo, ele fez a sua mudança de fase de líquido para vapor por completo, então ele tem título igual a 1. Só que a sua temperatura é 100 graus Celsius, né? E a sua correspondente pressão de saturação é o 0,1013 megapascal ou 1,014 bar. Né? Então, a partir daqui, né, como eu falei, continuando a fornecer energia, né, meu fluido vai, né, ele se encontra para título igual a 1, ele acabou de chegar no estado de vapor aquecido, né, na fase gasosa, e se eu continuar fornecendo energia, ele vai, a sua temperatura, o seu volume específico vai começar a aumentar, né? Tanto é que aqui eu tenho um volume específico de 1,67. Se eu continuar fornecendo na pressão atmosférica energia, né, a sua temperatura do meu vapor, né, vai aumentar de 100 até 300 graus Celsius, e meu volume específico também vai aumentar, como era de ser esperado, evidentemente, né? Então ele aumenta de 1,67, vai até 2,6. Se eu fizer o inverso daqui, eu tenho o valor da massa específica, né, do meu vapor superaquecido, né, da água, tá? Bom, vamos falar aqui trabalho externo de evaporização, né? O que é isso aí que ele fala, né? É o calor latente de vaporização, que é aquele calor fornecido durante o processo de vaporização, não somente muda a fase da substância, né? Então, para mim mudar a fase da substância, eu preciso ter esse valor da entalpia, que é o meu calor latente de vaporização, né? Mas também faz um trabalho externo, né, no movimento do pistão a pressão constante, né, devido ao aumento no volume específico, né, do volume específico para título igual a zero, que ele chama VF, né, F de fluido, até VG, né, VG de gás, né, até o volume específico de gás. Então, o volume específico VF para título igual a zero, e aqui o volume específico, né, do meu fluido para título igual a 1, né, ou seja, para vapor saturado seco, tá? Então, o trabalho externo de vaporização por quilo, né, do vapor saturado seco, né, é dado pela pressão, né, vezes essa variação de volume específico, né. Aqui, como ele está trabalhando com valores específicos, né, então eu não entro com volume, e sim volume específico, né, tá? Então, o trabalho para evaporização, né, é P vezes essa variação do volume específico, né, desde do volume para título igual a zero até o volume para título igual a 1, né? Ele fala que também o volume específico, né, para título igual a zero, que é o VF, né? Se a gente for ver aqui, né, tá? Observe que aqui é o meu VF, né? Ele é pequeno em comparação com VG, né, que é 1,6, né? E o VF, que é o volume específico do fluido para título igual a zero, é 0,001044. Então ele é muito pequeno. Então ele fala que pode ser desprezado esse valor aqui, né, para valores de pressão baixo, tá, pessoal? E o trabalho então é de vaporização, né, por quilo do vapor úmido, né, tá? É a minha pressão, né, vezes o título vezes, né, o vapor para título igual a 1. Então, no caso, se eu estiver na região bifásica, né, e eu posso utilizar essa formulação onde o volume específico, né, do líquido saturado, ou o volume específico para o fluido para título igual a zero é desprezado, né, para valores baixos de pressão, tá? E o trabalho externo de vaporização por quilo do vapor superaquecido, né, é o valor da pressão, tá, vezes o valor específico
o fluido naquele dado estado. Então, por exemplo, se eu tiver, né, meu fluido como vapor superaquecido, por exemplo, nessa condição 1 aqui, ó, tá, que eu estou passando o mouse aqui, né, na temperatura, na pressão atmosférica, nível do mar, né, que é 1 atm, ou esse valor, né, tá? Na temperatura de 300 graus Celsius, meu volume específico é esse valor aqui, 2,604, que eu estou passando o mouse aqui. Então eu pego esse valor aqui da pressão e multiplico pelo volume específico, né, eu vou ter meu valor do trabalho externo de vaporização por quilo, né, do vapor superaquecido. Então, fazendo uma análise aqui dimensional das dimensões das grandezas, né, eu tenho que a pressão é Newton por metro quadrado, o volume específico que é metro cúbico por quilo, tá? Então eu corto aqui M3 por M2, sobra o M em cima, Newton vezes metro é joule, e sobra joule por quilo, tá? Tá ok? Aqui ele fala do calor latente interno. O que é isso, né? Ele é obtido subtraindo o trabalho externo, né, de vaporização, né, do calor latente de evaporização, tá? Então, o calor latente interno, né, partindo da definição de entalpia, né, a entalpia é a energia interna específica mais o produto desse trabalho externo, que é a pressão vezes o volume específico, como a gente viu aqui em cima, né? Se eu quiser calcular então meu calor latente interno, né, eu isolo aqui a energia interna, tá? Eu vou ter que a energia interna é igual a entalpia menos o trabalho externo, que é o produto da pressão vezes o volume específico, tá? Se eu quiser calcular, né, o meu trabalho, né, de vaporização, né, a partir do calor latente de vaporização, né, é dado por essa expressão aqui. Então eu vou usar o calor latente de vaporização menos o trabalho externo para θ igual a 1. Tá? Então é que eles chamam aqui de calor latente interno. Tá? Então eu vou pegar, a partir dessa formulação, vou utilizar o meu calor latente de vaporização, né, que é essa diferença aqui, né? Tá? Entalpia para θ igual a 1 menos entalpia para θ igual a 0, né, que eu vou pegar aqui nas tabelas, né? Tá? Então aqui, ó, eu vou pegar esses dois valores aqui que eu estou passando o mouse, tá? Entalpia para θ igual a 1, entalpia para θ igual a 0. Vou fazer essa diferença, vou colocar aqui, tá? Tá ok? Como ele deu o resultado em kJ, eu não preciso multiplicar por 10 a terceira. O valor da pressão, tá? Que é na pressão atmosférica, né? Que eu estou dando esse exemplo, né? Aqui está em megapascal, eu tenho que colocar em pascal, que é pascal é Newton por metro quadrado, eu tenho que multiplicar por 10 a sexta, tá? Vezes o volume específico para θ igual a 1, tá? Então eu vou pegar esse volume específico aqui, ó, 1,673 metro cúbico por quilo, tá? Então esse é o meu calor latente interno, que eles chamam. Já o calor, a energia interna de vapor, né? A gente vai utilizar essas expressões aqui, ó. Eu vou explicar. Então a energia interna de vapor é definida como a diferença entre a entalpia do vapor e o trabalho externo de vaporização, né? Então a entalpia, né, eu vou partir dessa expressão aqui, que eu isolei a energia interna, né? E vou utilizar ela aqui. Então vai ser a energia interna de vapor vai ser a entalpia do vapor. Opa. A entalpia do vapor. Deixa eu ver só se está gravando. Isso. Vou colocar lá. Então vai ser a entalpia do vapor, tá? Por exemplo, o vapor vamos supor a 300 graus Celsius, tá? Menos, né, o produto do trabalho externo, né, de vaporização. Então eu vou usar a minha pressão, que o fluido se encontra, por exemplo, eu estou aquecendo ele uma pressão constante, vezes o volume específico para θ igual a 1. Então eu tenho energia interna no vapor saturado seco, tá? Já a energia interna do vapor úmido, né, eu vou ter que introduzir aqui, né, esse valor aqui eu vou ter que substituir por esse valor aqui, ó, né, onde eu vou ter que considerar, né, o meu título na região bifásica, né? Da mesma forma eu vou fazer isso, né,
o trabalho externo, que é o P vezes V. Então eu tenho que incluir aqui o valor do título, né? Então se o meu título, se eu tiver 50% de massa de vapor na minha região bifásica, que é a minha região de líquido mais vapor, eu vou colocar aqui no X no lugar do X 0,5 e aqui no X o valor de 0,5, né? Então eu vou calcular a minha energia interna do vapor úmido. Se eu tiver na região de vapor superaquecido, né? Então a minha energia interna, por exemplo, a 300 graus Celsius, nessa mesma pressão atmosférica, né, de 0,1013, né, vai ser igual, partindo também dessa fórmula aqui, que eu isolei a energia interna aqui, né, definição de entalpia, né, vai ser a entalpia, né, para aquela dada condição de temperatura 300 graus Celsius e pressão de 0,1013 megapascal, né, V menos, né, o valor dessa pressão que o meu fluido se encontra e o volume específico, né, naquele estado, né, para temperatura 300 e pressão 0,1013 megapascal. Tá? Então são maneiras de calcular, né, outra grandeza, que no caso aqui é a energia interna. Tá? Mas também a energia interna ela vai, né, a gente consegue tirar ela também diretamente das tabelas. Tá? Se eu for ver aqui nas tabelas termodinâmicas, elas estão tabeladas, né? A não ser que eu precise de algum valor intermediário, por exemplo, calcular a energia interna, por exemplo, da temperatura da água a 52 graus Celsius. Então aqui na tabela não tem esse valor. Então se eu for usar essa tabela, eu tenho que fazer uma interpolação, né? Eu tenho que interpolar aqui, por exemplo, se a temperatura for 52, eu tenho que fazer uma interpolação aqui para a temperatura e duas interpolações aqui se eu tiver considerando um título, por exemplo, igual a 0,5. Tá? Então eu tenho que interpolar essa temperatura com essa energia interna para título igual a 0. Depois eu tenho que interpolar outro valor aqui para título para temperatura igual a 52, e aqui também. E depois eu faço uma interpolação, né, entre esses dois valores interpolados, né? Então tem bastante continha para fazer aí, tá? Bom, aqui, né, vamos falar do diagrama de temperatura e entropia, tá, da água e do vapor, né? Então é útil para resolver problemas em expansões adiabáticas, tá? A expansão adiabática, né, é quando a entropia vai ser constante, tá? Eu não tenho calor transferido na minha expansão adiabática, né? Então tem-se uma queda de pressão quando o meu problema passa, o meu fluido passa por uma expansão adiabática, tá? Tem a queda de pressão, mas não tem transferência de calor, né? Então a variação da entropia é nula. Então a entropia ela é constante nesse meu processo. E na compressão de vapor, então a abscissa no diagrama apresenta a entropia, como vocês estão vendo aqui embaixo, na figura 7.8, né? E na ordenada eu tenho os valores de temperatura, né? Então, da mesma forma, né, ele fala, considera 1 kg de água, de vapor, acima do ponto de congelamento, tá? Que é o ponto que eu transfiro, que eu considero que o meu líquido se transforma em sólido, né? Então acima de 0 graus Celsius, tá, da água, na pressão constante, né? Então à medida que eu vou fornecendo calor, né, para a água, né, a entropia vai aumentar e onde eu vou ter uma curva logarítmica aumenta nesse formato aqui, ó, né? Então aqui eu tenho, né, o diagrama da temperatura, né, em função dessa entropia, né? Tá? Então a partir de 0 graus Celsius, né, à medida que eu vou fornecendo calor, né, evidentemente, né, se eu for fornecer calor, a entropia também vai aumentar, né? Na região bifásica, né, a temperatura é constante, né? Eu tenho um processo, se eu tiver aquecendo água, por exemplo, numa panela aberta, né, de B, no processo de B para C eu tenho um processo isobárico, a pressão constante, e isotérmico, a temperatura constante, durante a mudança de fase, né? E se eu continuar fornecendo energia, né, a minha entropia vai aumentar, né, e a minha temperatura, evidentemente, também. Então eu tenho a região de líquido, aqui é a região de líquido mais vapor, tá, e a região de vapor superaquecido, né? Observe as nomenclaturas, como foi usado lá atrás, né? SF para a região de líquido, SFG para a região de mudança de fase, de líquido mais vapor,
e S sup, né, para a região de vapor superaquecido, tá? Aqui ele fala, né, ele fala que além de aquecer a água, né, ela começa a evaporar e recebe calor, a pressão, a temperatura constante, né? A entropia vai aumentando até, né, o calor latente por completo requerido para evaporar 1 kg de água foi fornecido, né, provocando um aumento na entropia, que é a linha, né, BC, né? Então, à medida que eu vou fornecendo calor, ele vai fazendo esse caminho aqui para uma dada valor de temperatura e o seu respectivo valor de pressão, tá? Aqui ele fala o seguinte, né? E se a gente traçar uma família de curvas similares para diferentes valores de pressão, né? As linhas B1, B2 e C1, C2, etc., né? Então as linhas unidas dos pontos A1, que deu A1, assim, A, B1, B2 e B3 é chamado de linha de água, né? Ou de linha de vapor de líquido saturado, né? Similarmente, as linhas unidas, né, nos pontos C, que deu C, aqui C, C1, C2 e C3, né, é chamado de linha de vapor seco, né, como a gente já viu lá. Da mesma forma, para o diagrama de temperatura versus volume específico, né? O ponto onde a água e o vapor seco, a linha de vapor seco, encontra em P é denominado de ponto crítico, né? E o seu valor, como a gente mostrou lá atrás, né, é 374,15 graus Celsius. Significa que acima desses valores a gente não vai encontrar tabelados, né? Então, observem aqui que eu estou no lado direito aqui, né, na tabela, né, de entrada de água, né? Então, o valor máximo da tabela aqui é exatamente esse valor do ponto crítico, né, que é 374,14 graus Celsius, e a pressão do ponto crítico para a água é 220,9 bar, né? Então, acima desse valor não é tabelado essas informações, né? E aqui eu volto para a tabela com entrada de pressão, né? Aqui entrada de temperatura para a água e aqui entrada de pressão para água saturada, líquido mais vapor, né? Então, ele chama aqui de tabela de pressão. Então, vamos aqui para linhas isotérmicas no diagrama TS, né? Então eu continuo falando desse diagrama aqui em cima, né? Aí ele fala dessas linhas aqui. Então a gente sabe que não existe nenhuma mudança de temperatura durante o processo isotérmico, né? Durante a mudança de fase, né? Por exemplo, ele fala que 1 kg de vapor úmido, né? Que é o vapor que se encontra na região bifásica, nessa região aqui, né? Por exemplo, na temperatura de 200 graus Celsius, né? E ele fala que o título é 0,2. Então eu tenho 20% da minha massa de vapor, né, dividido pela massa total. Então eu tenho 20% de vapor dentro da minha região bifásica, né? Está em A, né, ele se encontra aqui em A, estado inicial, né, e expande isotermicamente até 0,8. Então, para sair do estado A e ir para o estado B, né, eu forneci calor, né, para o meu fluido, né? Então ele fala que o aumento da entropia é SB menos SA, né? Então eu vou calcular isso aqui das tabelas termodinâmicas também, né? Então ele fala que a linha isotérmica AB é mostrada na figura 7A, tá? Então eu posso calcular, para mim calcular esse valor de entropia aqui, tá? Eu posso usar essas formulações, né, fornecidas aqui, tá? Aqui atrás, tá? Por exemplo, essa formulação aqui, ó. Essa formulação, tá? Se eu quiser calcular a entropia para título igual a 20, é 0,2, tá? Então eu tenho que saber qual a minha pressão ou qual a minha temperatura de saturação, né? E para mim calcular essa entropia para mim atingir o líquido saturado para título igual a 0, vou usar essa formulação aqui, onde a temperatura aqui vai ser a temperatura de saturação, tá? Mas eu vou substituir aqui no título 0,2 o calor latente de vaporização, que é a diferença de entalpia Hg
menos HF, e a temperatura de saturação eu obtenho aqui a minha entropia no ponto A aqui embaixo. Então eu vou obter com aquela fórmula lá em cima esse valor de entropia aqui. Da mesma forma, se eu fizer o título igual a 0,8 naquela fórmula lá, eu vou obter esse valor aqui, ou vou tirar direto das tabelas termodinâmicas, tá? Ele não fala aqui qual a... provavelmente pode ser que ele tenha usado a pressão atmosférica, né? Deixa eu fazer as contas aqui. Então ele fala para título... Vamos ver aqui. Então eu vou usar temperatura e título, tá? Título temperatura 250. O título 02. Tá? Então eu vou obter ali 3,45, tá? Esse valor aqui, ó. Aqui está 3,449, né? Aqui está arredondado para 3,45. Se eu for calcular, né? Significa que, por que eu não preciso entrar com a minha pressão, né? Porque como eu estou na região de mudança de fase, tanto faz eu entrar com temperatura ou com pressão, que os dois vão estar casados. Então, essa temperatura na região de mudança de fase é a minha temperatura de saturação, que tem correspondente sempre esse valor da pressão aqui, que é a minha pressão de saturação. Então, tanto faz eu entrar com a pressão, que é esse valor, mas eu não conhecia aqui no exercício, porque ele foi falado que estava tendo uma mudança, que estava na região de bifase, porque ele estava mencionando o valor de título, né? Então, ele mencionou apenas a temperatura. Então, como ele mencionou que está na região bifásica, né? Como ele mencionou aqui que tem título, né? Então, se tem título, estou na região bifásica, né? Evidentemente. Ele mencionou só a temperatura, então eu entro só com o valor de temperatura e o título, tá? Se ele tivesse falado a pressão, eu entraria com o valor de pressão e não saberia o valor da temperatura. Eu saberia depois que eu entro aqui na tabela, né? Então, para essa temperatura aqui, de 250 graus Celsius, né, o meu fluido, né, vai estar na pressão de saturação de 3,973 megapascal, né? Então, se eu quiser saber a entropia usando o programa computacional, né, eu vou, né, digitar lá a minha temperatura de saturação, que é 250, desculpem, o meu título que é 0,8, tá? Ele vai me dar a entropia que é 0,417. Aqui ele arredondou para 0,42, tá? Então, pessoal, tive que dar uma paradinha, voltando aqui, né? Bom, então aqui ele está falando né, como calcular a variação de entropia, né? Tá? Na região bifásica, tá? Essa variação de entropia eu posso calcular pelas fórmulas lá anterior, né? Então eu mostrei como é que a gente vai calcular essa entropia aí, né? Entrando com duas propriedades termodinâmicas independentes vão me definir meu estado termodinâmico, né? Então se eu tenho temperatura e título, né, eu consigo obter outras propriedades, né? E aqui eu tenho, né, para o estado B eu tenho essa temperatura 250 e o título 0,8, né? Das tabelas eu tiro os valores de entropia, né? O fluido é água, né? Ou eu posso utilizar as formulações anteriores. Aqui ele fala, né, voltando aqui quando eu tenho um processo a entropia constante, né, que são linhas isentrópicas, tá? Tem um erro aqui, né, quando ocorre diminuição da entropia, né? Então ele fala assim que não existe nenhum aumento ou diminuição da entropia, né, ou no calor total num processo, né, isoentrópico, né? Tá? Não existe mudança na entropia durante esse processo, né? Então ele fala que ele considera novamente sempre 1 kg de vapor, né? A massa igual a 1 kg, porque eu posso trabalhar com valores específicos, tá? A mesma coisa que eu dividir minha grandeza extensiva pela uma propriedade, pela massa que passa, minha grandeza passa a ser uma grandeza intensiva, né? Que não depende da massa, tá?
Então ele sempre está usando a massa igual a 1 kg, né? Para, em vez de trabalhar com valores com propriedades não específicas, eu vou trabalhar com propriedades específicas, né? Que é dividido pela massa. Então aqui ele menciona, ele tem uma situação que ele está um estado, ele define o estado fluido, né, a 310 graus Celsius, tá? Né, com o título 0,8, né? Então lá eu tiro que é o meu valor da entropia, né? E ele fala que o processo ocorre para a entropia constante, né? Não existe variação da entropia, né? Então aqui eu estou olhando o diagrama temperatura versus entropia, né? Então eu vou ter uma reta, né? E ele fala que, né, que a temperatura em B é 40 graus Celsius, né? E a entropia, né, diminui de 0,8 para 0,6, né? Então no programa eu posso, né, calcular, ele deu a temperatura, né? Até eu pensei que ele não tivesse dado, né, mas daria para calcular, né? Isso no programa eu não tenho a função, por exemplo, se eu tivesse apenas o título, né, o valor da entropia é possível também calcular, tá? Só que o programa não fornece. Por exemplo, no estado B, né, eu tenho, o que eu tenho aqui no estado B? Ele deu o título, vamos supor que não tivesse dado a temperatura, né? Então ele deu o título e eu tenho o valor da entropia, né? Eu consigo, através de um processo computacional, né, ou das tabelas, tentar achar esse valor da temperatura. Dá um pouquinho de trabalho, mas, né, dá para fazer. Mas ele deu o valor da temperatura, ele considerou, ele mencionou que a temperatura em B é 40 graus Celsius e o título diminuiu de 0,8 para 0,6, né? Então, e aqui observe que tem uma pequena diferença, né? Tá? Isso aqui é uma diferença de arredondamento, tá? Mas a entropia se mantém constante, tá ok? Tá? E aí assim eu consigo. Então, o que acontece? Eu tenho, a temperatura cai. O que acontece nessa mudança de fase? De estado, a temperatura cai de 310 para 40 graus Celsius, o processo é isoentrópico, né? A entropia não varia, tá? A temperatura cai para 40 graus Celsius, a minha pressão de saturação para 40 graus Celsius é muito baixa, tá? É 0,007384 megapascal, tá? Não tem troca de calor, tá? Apesar da temperatura ter caído, né? Ela não tem troca de calor com o meio externo, né? E a água aumentou a sua mistura né, de líquido no vapor, né? Porque como eu diminuí, né, o título de 0,8 para 0,6, aumentou a quantidade de água, né, na minha mistura líquido mais vapor, né? Então é aqui para mostrar como que ocorre, né, o que significaria um processo, né, a entropia constante. No diagrama de Mollier que a gente vai ver na próxima aula, tá? Significa que eu estaria nessa região aqui, o A, tá? Se eu ver a linha, né, de 310 graus Celsius, tá? Eu estaria mais ou menos nessa região aqui, tá? Ele deu um título 0,8, tá? Então o 0,8 estaria mais ou menos por aqui, né? Porque esse diagrama é um zoom, né, de uma região, né, do gráfico entalpia pela entropia, né? Então o 0,8 está mais ou menos aqui. Eu teria que ver se a temperatura eu teria esse valor de temperatura nessa figura aqui de 310 graus Celsius, né? Aqui são as linhas de temperatura, provavelmente vai estar mais aqui para o canto, né? Tá? Se eu for ver aqui a entalpia que eu calculei, né, para o estado A é 24,62, então eu estaria mais ou menos nessa região aqui. E o valor da entropia não estaria fora aqui da região, né? Se vocês estiverem observando aí, né? Como a entropia deu 5,2, né? Então não seria possível marcar o estado A aqui nesse diagrama de Mollier, né? Teria que ver um diagrama sem esse zoom aqui. Então ele estaria mais ou menos nessa região aqui, ó, 24,62. Estaria fora aqui do diagrama, né? Desse diagrama aqui, estaria o ponto A estaria mais ou menos aqui, né? Considerando o título 0,8, né? Tá? E para o título 0,6, né, também não, ele estaria mais para cá também, não seria possível marcar
esse processo nesse diagrama aqui de Mollier, né? Porque a entropia aqui está em torno de 5,2 e esse diagrama começa em 5,5, né? Tá? Então na próxima aula, pessoal, nós vamos encerrando aqui para não se estender muito essa aula, né? Essa aula hoje, aula do dia 29 de setembro, que eu estou gravando hoje, dia 22, né? Aula do dia 29 de setembro de 2020, terça-feira, tá? Hoje não tem exercício para entregar, tá? E na próxima aula vamos falar um pouco do diagrama, né? Que eu já estava citando ele aqui, mostrando, né? O diagrama de Mollier, né? Que é esse diagrama aqui ele é um zoom, né? Então ele começa, ele é um gráfico da entalpia pela entropia, né? Então a entropia aqui começa com 5,5 kJ/kK, né? E a entalpia começa em 1700, né, e vai até 4200. Então a gente vai falar, né, um pouco desse diagrama, né, como que eu posso utilizá-lo, né? Então o diagrama de Mollier, né, ele tem, né, além das propriedades de entalpia pela entropia, ele tem diversas outras propriedades que, ao invés de usar um programa computacional como este aqui, né, tá? Ou se eu utilizar minhas tabelas termodinâmicas, tá? Né? O que na verdade as tabelas termodinâmicas que são obtidas através dos experimentos, né, elas são colocadas, né, em forma de curvas, que é o nosso diagrama de Mollier, né, tá? E então se eu for utilizar, por exemplo, as tabelas, né, e não tiver os resultados, né, numéricos que eu quero, por exemplo, se eu quero as propriedades para temperatura da água igual vamos supor que 10 graus e meio, né, eu não tenho esses valores, então eu tenho que fazer, né, uma interpolação linear para obter as propriedades termodinâmicas da água para a temperatura de 10,5 graus Celsius, né? Tá? E o Mollier, evidentemente, que se eu for obter, né, eu tenho uma visão mais rápida, né, de onde se encontra, qual estado se encontra o meu fluido, né? Mas eu também vou ter problemas de interpolação, né? Interpolação e de obtenção de um dado mais preciso, né? Porque eu vou ter que fazer interpolar os valores em curvas, né? Então eu não vou ter um valor mais exato, né? Ao invés de usar o programa computacional, né? Ou as tabelas ou o próprio diagrama, né? Tá? Então na próxima aula eu vou, né, na próxima aula do dia 1º de outubro, tá? Então eu vou começar aqui a partir da próxima aula, tá? E a gente vai falar um pouco do diagrama de Mollier, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Tá ok, tá? E evidentemente que à medida que a gente for falando dele aqui, né? Depois a gente vai fazer bastante exercícios, tá? E à medida do possível vocês já podem ir trabalhando, né, naquelas 2 séries de exercícios que eu passei para vocês, né? Que já vai dando, já vai, né, dar para começar a fazer. A não ser que fale para usar o diagrama de Mollier, porque eu vou explicar isso na próxima aula. Tá bom? Então eu agradeço aí. Até a próxima, então. Até mais.